Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Maria e a minha vida sempre foi de trabalho e sacrifício. Desde menina eu aprendi que a vida não era fácil, mas que com o esforço e a dedicação poderiam me levar adiante. Bom, me casei com um juarez, um homem muito esforçado que saiu de pedreiro para engenheiro civil. No entanto, à medida que prosperava na vida, nunca soube dividir nada comigo, nunca me honrou em nenhum momento como esposa. E para eu ter as minhas próprias coisas, eu precisava era trabalhar. E como eu não sabia nem ler nem escrever direito, eu usei as ferramentas que eu tinha, as minhas mãos. E assim eu me tornei faxineira, limpando as casas alheias para garantir o sustento dos nossos filhos pequenos, pois o dinheiro que ele ganhava era gasto apenas com ele e com o filho mais velho, fruto de um casamento anterior que morava com a gente, porque o meu marido queria que o filho fosse doutor e dava todas as mordomias que o Júnior precisava. Sinceramente, eu não tinha problemas com o rapaz. Era ele que estava debaixo do meu teto e me maltratava porque dizia que eu era uma intrusa analfabeta. E quando o pai sofreu o acidente, a primeira coisa que ele fez foi voltar para a Bahia para morar com a mãe, dizendo que lá era melhor para terminar a faculdade. Olha, o acidente do Juarez foi uma virada brusca em nossas vidas. Ele caiu de um andaime alto e quebrou a coluna e ficou entrevado na cama. E a partir daquele momento, tudo ficou sobre os meus ombros. Eu deixei o trabalho para cuidar dele e das crianças que ainda eram pequenas, e sem ajuda, sem recursos, sem descanso. E mesmo naquela condição, incapaz de se levantar, ele continuava o mesmo homem ríspido e ingrato. Reclamava de tudo, dizia a quem vinha visitá-lo que eu não prestava olha para nada. Era uma humilhação. E muitas vezes eu chorei sozinha, me sentindo injustiçada e exausta. E sabe, houve um dia em que eu pensei em simplesmente parar, deixá-lo ali na cama, sem cuidado, sem o banho, sem a comida que eu preparava com tanto esforço. E se eu não fazia nada direito, como ele dizia, então que o próprio ficasse, sem nada. Mas no meio desse pensamento, algo maior tocou o meu coração. E eu senti que era Deus. E ele me falou para esperar mais um pouco, para não desistir, para continuar mesmo sem forças, que a minha recompensa iria chegar. E assim eu fiz. E tive, muita paciência. Olha, o Juarez, em vez de usar o dinheiro para comprar os seus remédios e garantir o sustento dentro de casa, me obrigava a ir ao banco e depositar uma boa parte para o Júnior. E se eu me recusava, ele gritava mais um grito que ardia os meus ouvidos e a minha alma, e não parava até eu correr para o banco e fazer o depósito. O dinheiro ia para o menino que já tinha, 24 anos e não queria nada com nada. Bom, o Júnior mentia para o pai. Dizia que fazia medicina, mas era tudo uma farsa, porque eu descobri a verdade através de um tio dele. E também numa ligação que eu fiz, pedindo para que ele viesse para São Paulo para ajudar a cuidar do pai, já que não estava mais estudando. E a resposta dele? A resposta dele foi um choque para mim. Ele disse que não ia desperdiçar a juventude cuidando de um velho folgado e mandou
eu cuidar da minha vida e só fazer o que era preciso fazer. Depositar o dinheiro e pronto. E eu tentei falar sobre isso com o Juarez, mas ele me mandou calar a boca e disse que para eu não tocar no nome do menino dele, porque o Júnior era um moço bom e honesto, enquanto eu era uma mulher ardilosa, mas eu não era quem iria colocar o meu marido contra o filho dele. Eu só não achava justo ele mandar aquele valor todo para o Júnior torrar com cachaça e mulher, porque com a maior parte do dinheiro indo para o Júnior, a gente passava, olha, um aperto gigante. E o pouco que eu comprava acabava. E o meu marido ainda me acusava de ser uma morta de fome, dizendo que eu comia tudo escondido. Bem, e as pessoas me aconselhavam a ir embora, a largá-lo de vez, diziam que o Juarez nunca tinha sido um homem bom nem quando podia se movimentar. Agora, dependendo de mim, estava ainda pior, mas dentro de mim eu ouvia a voz de Deus pedindo para eu não agir conforme a minha vontade, para eu esperar. E por Deus eu esperei. E sabe, foram 5 anos aturando o Juarez desse jeito, vivendo de migalhas, sem poder sair para trabalhar e sem ter ninguém para me ajudar a cuidar dele. Mesmo assim, eu confiei na voz que falava dentro de mim. E um dia, o meu marido pediu para eu ligar para o Júnior e mandar ele vir até São Paulo, porque queria ter uma conversa séria com ele. E eu fui na minha maior boa vontade. Liguei para a casa da ex-mulher do Juarez e pedi para o Júnior vir visitar o pai, já que ele queria muito ter aquela prosa. E o Júnior, sem nem disfarçar, perguntou se o pai já estava morrendo. E eu respondi que não, claro. E então ele disse para eu ligar só quando ele estivesse nas últimas, caso contrário, eu nem perdesse o meu tempo. E eu acabei comentando aquilo com o Juarez, e pela primeira vez ele resmungou em voz alta e disse que o Júnior era um ingrato. E depois ficou um tempo pensativo e me perguntou quanto tempo já fazia que o Júnior estava estudando para ser médico. E eu respondi, e sem rodeios, disse que se ele estivesse mesmo cursando medicina, já estaria quase se formando. Se já não estava. E então, no mês seguinte, o Juarez não fez o depósito para o Júnior. E esse rapaz começou a ligar todos os dias em casa. Mas o Juarez se recusava a falar com ele, sempre me pedindo para inventar uma desculpa. O Júnior abusado do jeito que era, me xingava, dizendo que eu estava envenenando o pai dele contra ele. E sabe o que eu fiz? Eu fiquei, de bico calado. Deixei ele falando sozinho, colocava o telefone na mesinha e ia cuidar das minhas coisas e ele cansou de não ter respostas. E finalmente, depois de algum tempo sem ver o pai, ele apareceu em casa. Arrogante, claro. Arrogante como sempre. O Júnior chegou brigando com os irmãos, querendo dar ordens em mim. Mas, sinceramente, eu mandei ele se mancar e ir ver logo o que o pai queria. E, se possível, ir embora no mesmo dia. E o folgado respondeu que iria quando bem quisesse, porque eu não mandava em nada. E foi aí que ele falou. Mas falou até que lá do quarto, o Juarez deu um grito, mandando ele calar a boca e respeitar a dona da casa. E eu até estranhei aquele comportamento, sabe? E sem muita enrolação, chamou o Júnior no quarto. E em seguida me chamou também. Perguntou ao filho o que ele estava fazendo ali. E ele respondeu que tinha vindo buscar o dinheiro da mensalidade do curso. E o Juarez na hora mandou ele tomar vergonha na cara e dizer a verdade, porque ele já estava sabendo de tudo.
E o Júnior começou a inventar milhões de histórias. E finalmente o Juarez respondeu que a partir daquele dia ele não iria mais enviar 1 centavo para ele, que ele já era maior de idade e podia muito bem se virar. E o Júnior ficou completamente desnorteado ao perceber que o pai sabia de toda a farsa, sabe? E tentou inventar desculpas, mas o Juarez não entrou na dele. E deixou claro que não enviaria mais nenhum centavo, pois o Júnior já era maior de idade e precisava aprender a se virar. E desesperado, ele começou a confessar toda a verdade. Admitiu que nunca estudou medicina e que, na verdade, ser médico não era o seu sonho e culpou o pai por ter vivido uma vida de mentiras, dizendo que não havia conseguido viver os seus próprios sonhos por causa das expectativas que o pai havia colocado sobre ele. E ele não iria aceitar ficar sem o valor da mensalidade porque ele tinha muitas contas. E o Juarez gritou com o Júnior dizendo que a mamata, tinha acabado. E os dois se discutiram feio, mas tão feio que o Júnior, tomado pelo desespero e pela raiva, perdeu completamente o controle. Olha, ele teve coragem de segurar o próprio pai pelo colarinho, ameaçando dizer que se ele não fizesse o depósito, faria uma loucura. E nessa hora o meu coração disparou. E o medo tomou conta de mim, sabe? E sem pensar 2 vezes, eu comecei a gritar por ajuda e os meus meninos pequenos também ficaram com medo e pedia para o Júnior, por favor, soltar o pai. Mas ele estava fora de si e foi aí que o meu vizinho, o seu Adolfo, que era policial, ouviu os nossos gritos e apareceu no exato momento em que o Júnior estava completamente descontrolado. Nossa, aquela cena foi terrível. Só de lembrar eu já sinto uma coisa. E o seu Adolfo não perdeu tempo. Ele interveio e imobilizou o Júnior e deu voz de prisão. E quando o Júnior percebeu que não havia mais como escapar das consequências dos seus atos, tentou se redimir, mas já era tarde demais. E o seu Adolfo foi implacável e não deu moleza. E disse que filho nenhum deveria, em hipótese alguma, levantar a mão para bater num pai, porque aquilo não tinha perdão. E por mais que o Juarez pedisse para o seu Adolfo relevar, ele não relevou e disse que o Júnior iria sim aprender o que era desrespeitar um pai. E ele, sem saída, foi preso, tendo que enfrentar as duras consequências do que fez. E o Júnior nunca mais perdoou o pai. Bom, sinceramente, eu não me alegrei com aquela situação. No fundo, eu desejava que o Júnior fosse tudo que o Juarez idealizou, sabe? Que realmente tivesse trilhado um caminho de sucesso, se tornado médico e enchido o pai de orgulho. Mas a verdade se impôs de uma maneira implacável. E a pior coisa que existe é decepção, porque ela é uma dor que corrói por dentro e ali, diante de mim, estava um homem arrasado e um filho desmoronando. 2 homens presos em uma farsa que sustentaram, por anos. E não havia nada que eu pudesse fazer, porque nenhum dos dois me ouvia. Enfim, a família do Júnior apareceu em São Paulo. A mãe dele, mais consciente da situação, veio até a minha casa e se desculpou pelos modos do filho e nos informou que nem ela sabia que o Juarez enviava dinheiro para ele. Bom, o irmão dela, que era uma pessoa influente, conseguiu mexer os pauzinhos necessários e com isso ele foi solto e nunca mais apareceu em casa. Os dias se passaram e o Juarez um dia me chamou para conversar, coisa que ele nunca tinha feito antes. E do nada me pediu perdão
disse que queria apagar o passado e viver uma nova vida ao meu lado. Não era pelo estado em que ele se encontrava, mas porque reconhecia que esteve errado o tempo todo. E esse homem implorou pelo meu perdão. E depois de tantos anos de sofrimento, eu olhei para ele e vi o homem que me fez sofrer, mas também vi alguém arrependido. E sabe, dentro de mim, algo lutava entre a dor do passado e a compaixão que nunca deixei de ter. E por mais que eu quisesse guardar rancor, eu o perdoei. Não por ele, mas por mim mesma. E foi nesse perdão que eu encontrei finalmente um alívio, como se ao liberar o peso da raiva, eu tivesse aberto a porta da minha própria liberdade. E o Juarez, depois de tanto tempo, quis mudar a dinâmica das nossas vidas. E em um curto espaço de tempo, ele começou a agir de uma maneira diferente. Me pediu para contratar alguém para ajudar nos cuidados com ele e uma outra pessoa para organizar a casa. Olha, ele disse que queria me ver ir à escola e me dar uma chance de realizar os meus próprios sonhos. E eu nem acreditei que eu estava ouvindo aquilo dele. Bom, me matriculei na escola e passei por cada fase com dedicação e esforço. E terminei o meu primeiro grau, depois o segundo e finalmente fiz o terceiro grau. E cada conquista foi como uma vitória pessoal, uma recompensa por tanto tempo sacrificando os meus próprios sonhos. E para minha surpresa, o Juarez estava lá torcendo por mim. E eu decidi seguir a enfermagem após tudo o que eu passei com o Juarez. E foi nesse momento que eu descobri a minha verdadeira vocação. E através das dificuldades, eu percebi que o que mais me tocava era o cuidado, o acolhimento e o desejo de ajudar. Bom, os nossos filhos Cristiane e Abel acabaram conhecendo um novo pai. O Juarez, mesmo com todas as limitações, fazia questão de ver as lições de casa, perguntando sobre os estudos e, com muito esforço, ajudava os meninos nas tarefas e se transformou em uma presença diferente na vida deles. E com o tempo, a gente se tornou muito mais do que marido e mulher. A gente se tornou amigo e todos os dias ele fazia questão de me pedir perdão. Mas no começo, eu não entendia o motivo de tantos pedidos. E sabe de uma coisa? Uma hora, a curiosidade falou mais alto. E eu perguntei por que ele fazia aquilo sempre. Por que pedia tanto perdão? E foi então que ele me respondeu que fazia aquilo para tentar de alguma forma compensar todos aqueles anos de xingamentos, de atitudes erradas e de dor que ele me causou. Ele queria que eu soubesse que ele estava tentando, com cada perdão, corrigir os erros do passado e, mais do que tudo, demonstrar que estava verdadeiramente arrependido por tudo que fez. E sabe, a melhor coisa que podemos fazer é não carregar mágoas, perdoar e seguir em frente sem ficar revivendo o que aconteceu. Porque o perdão é libertador e quando conseguimos realmente deixar o passado para trás, ficamos mais leves, prontos para viver o presente e o futuro de uma maneira mais plena. E foi isso que aconteceu comigo. Quando Juarez faleceu, o filho dele apareceu para se despedir. Ele chorou desesperadamente, dizendo que gostaria de ter tido mais tempo para pedir perdão, para ter feito as pazes com o pai antes que fosse tarde demais. E eu fiquei ali observando aquele momento, pensando em como a vida era frágil e que muitas vezes a gente só se dá conta das coisas quando já não dá mais tempo para corrigir os erros. Hoje, o meu filho Abel está cursando
medicina e a minha filha Cristiane seguiu o caminho da pedagogia, tornando-se uma pedagoga. E eu tenho muito orgulho das pessoas que eles se tornaram.